Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um episódio do nosso Mercaurantes Cast, o programa que foi pensado para você, que é empresário e executivo que trabalha no segmento de food service, restaurantes corporativos e supermercados. Mercaurantes é um acrônimo que nós inventamos, nós criamos com a junção das palavras mercados e restaurantes, justamente para tangibilizar essa junção desse universo, né, onde os supermercados estão trazendo serviços de alimentação e os restaurantes trazendo nuances e produtos de varejo. Por aqui, nós queremos ser inspiração para você que atua nesse segmento, no universo dos mercaurantes, trazendo conteúdo prático, direto ao ponto e que possa ser aplicado no seu negócio. Nós conversamos com pessoas, com profissionais de sucesso que estão por trás de histórias incríveis do segmento. E hoje não vai ser diferente. A nossa convidada de hoje é publicitária, com MBA em Marketing, especialização em comunicação corporativa e designer de muralismo. Ela atua como diretora de comunicação e marca da Premium, uma empresa de restaurantes corporativos. Eu tenho a alegria de receber a Caroline Graciani. Caroline, muito obrigado por estar aqui conosco, hoje aqui no estúdio do Mercaurantes Cast. É uma alegria poder conversar contigo. É um prazer, viu? Adorei o convite, muito prazer mesmo de estar aqui. Obrigada. Poxa, que legal. Olha só, então para começar a nossa conversa, como eu li aqui na nossa apresentação, eu li agora há pouco, então eu achei super curioso, interessante, que você é designer de muralismo. Exatamente, né? É um negócio exótico de colocar no LinkedIn. É verdade, achei super interessante. Fala pra gente, o que é exatamente o designer de muralismo e como você teve, assim, o contato e o interesse por essa atividade? Bom, é basicamente fazer desenho em parede. Tá? Então, qualquer técnica que você utilize, se você faz muro, faz parede, né, colorido ou giz, então isso é chamado de design de muralismo. Né? E eu comecei bem ao acaso, comecei no trabalho, acho que em 2013, 2014, que estava no auge de o pessoal fazer muro, fazer chalkboard. Tanto é que muita gente ainda chama de chalk, né? Sim. De fazer desenhos em giz. Então, o pessoal fazia em residência e tal. E a gente falou assim, vamos colocar nos restaurantes, vamos testar num restaurante. Aí, como eu sempre gostei de desenhar, eu sou de criação, minha formação é publicitária, mas total focado na criação publicitária. E aí, eu comecei a fazer, aí começou pequeno, começou num café, depois o negócio foi crescendo. E hoje já está totalmente em todos os restaurantes. A gente já faz isso em tudo. Que legal. Então, você disse que design de muralismo praticamente são desenhos em paredes ou muros. Exato. E são várias técnicas, assim, tem grafite, tem giz, aquarela, rolo, tudo que é tipo de... Eu comecei com giz, né? Só que, assim, o giz não fica permanente, as pessoas podiam passar, esbarrar, né? Raspar. Então, aí eu comecei aplicando com tinta. Então, eu faço o traço... duro, vamos dizer assim, que é aquela questão que não tem preenchimento, não tem sombra. Então, é basicamente só uma caneta, que é uma caneta com giz líquido. Então, eu faço com essa técnica, que é permanente. Que legal. Então, não corre o risco de ninguém esbarrar. Isso aí é uma ultra personalização, né? Imagina que legal. Então, tu vai num restaurante hoje ali da Premium e tal, e tem lá o toque e a tua assinatura ali. Isso é muito legal, porque é uma forma da gente agradecer o cliente, de valorizar o cliente, respeitar o cliente. Então, o cliente gosta de ver que foi alguém lá e fez um trabalho artístico no restaurante dele. Então, é uma coisa que a gente incorpora e vai além da arte, vai além só de uma aparência no restaurante, né? É mais aquele contato, é o relacionamento, é ir lá. Então, eu gosto também, para mim, profissionalmente, é muito interessante, porque a gente faz a troca no final de semana, né? Da empresa, quando a gente inaugura. Então, eu chego na sexta, eu acompanho toda a movimentação do restaurante, então eu acabo vendo fornecedores, aí eu vejo os clientes, porque normalmente eu fico horas, né? Então, eu tento fazer tudo. Eu tenho um prazo também, então eu faço em um dia. Então, fica ali fazendo, então eu fico prestando atenção no que o usuário, no que o consumidor ali está comendo, como é que ele pega, como que ele se serve. Então, é um aprendizado também. Você acaba acompanhando a rotina de um restaurante e isso interfere quando a gente vai pensar em alguma ação lá na frente, de como é o comportamento do consumidor.
Que legal. E o tema, assim, como você cria uma inspiração, é super espontâneo, tu tem ali alguns modelos base, da onde sai o tema, assim, de É. cada Ah, parede? eu sempre tento pegar, assim, alimentação, mas sem ser tão óbvio, sabe? Não só pegar, desenhar o alimento, então eu coloco frases que falam de alimento, frases que falam de arte, que falam de alegria, então te falam de bem-estar. Então, eu procuro sempre focar. E, assim, escrevo em outros idiomas também, porque a intenção é que seja um ambiente que traga aquela sensação, não necessariamente seja para comunicar uma frase, comunicar. Então, é para trazer mesmo uma inspiração, um ambiente descontraído, um ambiente acolhedor. Então, é sempre focado nisso. Como eu não tenho muito tempo, então eu tenho que ir muito programada. Eu tenho, assim, algumas horas só disponível para fazer isso no restaurante, porque não posso ter vários dias para ir lá, né? Então, eu acabo preparando tudo antes. Eu tenho alguns desenhos base, referências. Então, eu tenho 5 padrões. E daí, vai inaugurar um restaurante no lugar tal, eu vejo qual é a parede, aí eu faço tudo no computador, me programo tudo, daí na hora só passo, já vou prontinha e já desenho lá. Puxa, que E maravilha, é tem clientes que incrível pedem isso. encomenda. Quando tem o Sim. tempo, né? Assim, quando a gente tem uma antecipação ou tem um prazo maior para entrar, tem clientes que personaliza. A gente teve um cliente recentemente que falou assim que queria frases em italiano. Aí fui lá, fiz o desenho, daí eu faço... Tem um que é um skyline de São Paulo, né? Então, o pessoal pediram o skyline da Itália. Então, assim, eu vou adaptando. Que maravilha. Parabéns, parabéns. Eu já vi, eu Obrigada. acho que você fazendo, acho que eu vi um post ou um vídeo, não sei se foi no LinkedIn, no Instagram, não sei. Eu já vi e quero conhecer pessoalmente, Ai, com então, certeza. algumas dessas paredes aí. Com Legal, certeza. legal. E olha só, como foi o início da tua jornada profissional na área de publicidade, marketing e também como você ingressou nesse segmento assim de food service e especialmente no segmento de restaurantes corporativos. Eu gosto de dividir sempre. A nossa audiência aqui, a gente divide, eu baseio isso nos clientes da Alkit também, né? Que a gente tem o cara do food service, que eu considero que é o cara do restaurante, da padaria, do café, e aí tem dos supermercados, e o segmento de restaurantes corporativos, que apesar de ser serviço de alimentação, é um mundo à parte, né? Então, a minha pergunta é, como foi o início da tua jornada profissional nessa área de comunicação, marketing, e como que você ingressou no segmento de restaurantes corporativos? Bom, eu sou do interior de São Paulo, sou de Americana, né? Então, eu fazia faculdade lá, comecei a fazer faculdade de publicidade, adorava, porque eu sempre quis trabalhar com isso, criação, comunicação. E durante a faculdade, eu comecei num trabalho que era uma empresa de uniformes, de brindes personalizados e tal. E tinha muitos pedidos da Sodexo, da Sapporo. Então, eu falava, nossa, as empresas de alimentação, mas como assim, né? Não, era muito nova tal, né? Aí, na faculdade, tinha uma pessoa que trabalhava numa empresa, uma colega minha, a Elisângela, que ela trabalhava na Nutrim, que era uma empresa de alimentação de Americana. Sim. E aí ela explicou, e ela trabalhava na área, não era nem uma área de comunicação, eles não tinham ainda. Eles tinham, assim, tipo, uma agência e ela era a pessoa a contato na empresa. E ela absolutamente encantada. Ela falava, e eu pensei, falei, nossa, que universo tão que a gente nem imagina que existe. Como usar a publicidade, como usar... Ela falou, imagina, nossa, eu crio muitas coisas, porque tem que se comunicar o tempo todo com os usuários, as campanhas, né? Eu falei, nossa, é muito, muito vasto mesmo. E aconteceu. Aí, quando eu me formei, uns meses depois, ela me ligou e falou, tem um processo aqui que a gente quer... Nem sei se chamam isso hoje, mas quer ter uma house. Quer ter uma agência dentro da empresa, tá? Um projeto e tal. Aí eu falei assim, tá, participei do processo seletivo, foi um negócio bem, bem disputado, assim, e consegui. E aí foi amor à primeira vista, assim. Aí eu vi que dava para conciliar tudo que eu gostava de criação. E, então, usei tudo que podia, todas as técnicas. Então, assim, eu achava fascinante de poder comunicar com o usuário de alimentação, porque é uma coisa tão boa. E, assim, na empresa, é o momento que tem de descompressão, é o momento que tem para se desconectar do trabalho, né? Então, assim, a gente via que o humor era muito relacionado à alimentação. Então, como que a gente comunicava da melhor forma, sabendo que a pessoa está já num ambiente que é propício, ela está no bem-estar, a comida influencia tanto. Então, eu achei isso fascinante. E lá eu comecei... Aí, a minha trajetória foi que fui de assistente para coordenadora, depois gerente da área no final.
E assim que começou daí para frente, depois fiquei um tempinho fora, mas daí eu fui para Prêmio, que eu recebi um chamado para ir para Prêmio. Sim. Que daí eu posso até emendar aqui e falar da Prêmio, como é que começou. A Prêmio, ela é assim, a continuação de uma empresa chamada Pronutri. Sim. Então, é uma empresa que começou nos anos 90, era uma empresa pequena, só que ela tinha daqui de São Paulo, ela tinha um diferencial que era... Ela tinha uma dúzia de contratos, literalmente, 12 contratos, mais um era uma montadora de automóveis. Então, ela já saiu daquele mundo de empresas de alimentação, então ela tinha o seu destaque. E aí, por volta de 2011, mais ou menos, os 2 sócios da empresa não estavam mais querendo continuar, porque problemas pessoais, de saúde. E aí, eles convidaram o Aderbal Nogueira, que é o presidente da Prêmio hoje, que ele já tinha uma experiência, ele já tinha gerido outra empresa de alimentação, e convidou ele para gerir a empresa e se tornar sócio e tal, e ele topou. E aí, ele convidou a Masai Mada, o Luciano Madella, que é o meu marido. Sim. E aí, foi uma continuação de uma dessa carreira. Isso foi em 2012. Daí, ele me convidou, chamou também para trabalhar, e para um desafio muito legal, que é assim, construir uma marca do zero. Porque, embora a empresa tivesse um contrato grande, tivesse uma relevância, ela era uma empresa de uma estrutura muito pequena, não era tão profissionalizada no sentido de não ter área comercial, não ter uma... Né? Então, é aquela gestão que a gente sabe de empresa pequenininha, né? Onde uma pessoa faz tudo, uma pessoa vende. Então, eu comecei... E a ideia era o seguinte, que ia começar como Pronutri, e depois de um tempo a gente ia trocar de nome. Porque era para pegar as relações ótimas, as coisas boas que tinham na Pronutri, e depois, né, para os clientes se adaptarem e tal, e com o tempo ia migrar e trocar de nome. E a gente ficou, que nome que coloca tal, né? Aí, uma vez, a gente ficou, então, como a gente tinha um prazo de uns 5 anos, então a gente não ficou muito pensando no nome. Aí, um dos clientes uma vez falou assim, o que eu gosto na Pronutri é que a alimentação e o atendimento é premium. Aí a gente falou, tá aí um nome legal, sabe? Né? Daí a gente falou, vamos colocar. Daí já de imediato ficou Pronutri Prêmio, daí em 2017 a gente se tornou totalmente Prêmio. Poxa, que legal. Eu me lembro, eu conheci então a antiga Nutrim, né? A de sim. Americana, desde a época então lá. Eu não sabia, então, a tua história com o segmento de restaurantes corporativos começou desde sempre. Tu te formou, então, Exato. E já ingressou nesse segmento e daí só fluiu e foi crescendo, foi desenvolvendo um universo enorme, mas já nesse segmento. Que legal. E eu conheci, então, lá no Trim e depois acompanho de alguma forma depois a Pronutri e a Premium, realmente... Que história incrível essa disso aí. Você esteve lá no nosso comecinho. Isso, lá bem exatamente. Que história incrível essa, então, de... Você falou que saiu da boca de um cliente, então. Foi. O que eu gosto é que o atendimento, o serviço e a comida é premium. Daí a gente falou, poxa, é premium, então. E aí a gente, desde o começo... Então, assim, foi uma experiência ótima para mim, porque eu peguei uma marca do zero, exatamente. A gente só tinha um logo. Então, a empresa, assim, ela tinha as suas coisas legais, mas aquilo não estava formatado, aquilo não estava escrito. Então, assim, é um processo de você pegar, assim, qual que é a alma dessa empresa? Que for preencher esse corpo, né? Esse logo, ele precisa ter vida. Então, a gente pegou tudo que era características boas da empresa e falou, vamos incrementar, vamos criar valor, agora vamos criar propósito, vamos criar um estilo, vamos criar uma forma de vender, vamos criar uma forma de entregar. Então, você tem que ter a sua identidade. Sim. Porque é um segmento que, às vezes, as pessoas nem conseguem diferenciar. Não é nem só numa ambientação, é porque é quase uma commodity, né? Então, fica um negócio que todo mundo faz as mesmas coisas, vende a mesma coisa. Então, para você ter um estilo, para a pessoa chegar num restaurante e falar, então aqui tem essa empresa. Saber reconhecer não só pela aparência, mas também pelo estilo de serviço. Então, foi uma construção esse tempo todo. Boa. E aí, eu cuido da área de comunicação, né? Sim. Basicamente. É até interessante falar assim, a gente não se considera marketing. Porque eu achei até interessante que veio o Leonardo, né? E falou que para falar de marketing digital, né? E eu identifiquei muitas coisas do que ele falou. E principalmente, assim, para a gente não é curtida que vale, né? Métrica de vaidade, ele comenta, né? Exato, métrica de vaidade. Achei fascinante isso.
E, assim, a gente não tem como aplicar todo o conceito, o beabá de marketing tradicional no serviço de refeições coletivas. Bom, isso que eu ia te perguntar aqui, ó. Acho que a próxima pergunta, desculpa te interromper aqui, mas acho que tem a ver com isso. Bom, você atua como diretora de comunicação e marca da Premium. Exato. Isso é uma coisa que eu já achei um posicionamento interessante. Normalmente a pessoa, eu sou diretora de marketing. Você se posiciona como comunicação e marca. E aí eu queria entender justamente qual é a abrangência. Eu te interrompi para dar esse contexto. Qual é a abrangência do teu trabalho, do teu time, da tua equipe? E aí a pergunta aqui, qual é o negócio, qual é o core business, qual é o negócio principal da área de comunicação e marca na Premium? Tá. É ser o guardião da marca. É cuidar da imagem, entendeu? Então, é assim, é da reputação da marca. Então, esse é o nosso legado. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa, isso contribui ou não para a imagem da marca, para a reputação que a gente constrói, porque a gente sabe que construir a reputação de uma marca se leva anos e para você perder, basta um acontecimento, uma crise. Então, vamos dizer assim, que o principal lá, que tudo que a gente faz, todas as nossas ações é pensando, isso corresponde à imagem que a gente passa? Então, é assim, o porquê que a gente deixa o marketing, não vou dizer que deixa de lado, não deixa, mas ele é muito mais feito de uma maneira de parceria com a área comercial. Então, a área comercial define as regiões, define a meta. Então, a gente instrumentaliza a área comercial. Então, a gente pega toda essa cara, toda essa identidade, transforma em material, transforma numa reputação e eles vendem isso. Achei interessante. Eu já trabalhei em uma empresa de restaurantes corporativos e eu conheço várias, então, alguns em vários níveis, que são clientes, amigos, e o pessoal termina chamando muito de área de marketing. Na realidade, é o PDV ali, né? Sim. Que às vezes é ambientação. Porque é isso, que é o que aparece, né? Então, é normal as pessoas falarem, ou se não, por exemplo, o marketing raiz, ele não é exatamente a publicidade, que é isso que as pessoas confundem bastante, né? Que nem você falou. O pessoal chama tudo de marketing, é normal, isso ok. Acho que isso tem em todas as áreas, todas as profissões. E, então, a gente acaba fazendo mais a parte publicitária, a parte mais de imagem mesmo. E o marketing acaba ficando mais na estratégia da empresa, a diretoria mesmo que faz que cria as estratégias a várias mãos. Então, acaba que o nosso dia a dia é muito mais aplicar ações para atingir aqueles resultados que foram estabelecidos. Claro. E você comentou, então, né, da proposta de valor, do propósito. E isso termina ou deve se conectar com tudo, né? Com tudo. Como o time comercial lá se apresenta, como que apresenta lá, como o serviço que entrega. É isso que você me comentou aqui. E que você é a guardiã da ambientação, marca. Então, porque é um ponto importante. Porque, assim, às vezes o cliente é o primeiro contato que ele vai ter, né, com a empresa é visitando um restaurante, né? Então, ali tem que ter a melhor impressão possível. Você já tem que... Chegou lá, a pessoa já tem que entender qual que é aquela vibe daquela empresa, o que ela está se propondo. Então, aquilo tudo tem que se falar com uma foto, com uma imagem. Então, se eu entendi, você falou que você e o seu time, você é guardiã da marca Premium, da proposta de valor e como ela se conecta com a entrega do serviço, com a venda de novos contratos, com a relação, talvez, com fornecedores, parceiros, esse universo todo. Então, assim, a gente não abandona nenhuma forma de comunicação, nenhuma rede social, a gente usa tudo que é possível, tudo que, lógico, que combine, né, com o perfil da empresa. Então, assim, a gente abraçou as redes sociais de uma maneira, assim, não pensando na venda, obviamente, mas pensando que a rede social é que nos ajuda a construir essa reputação. Então, a gente começou bem novo nisso. Hoje é muito comum qualquer empresa passar a publicar o dia a dia, o que os funcionários estão fazendo. A gente já fazia isso numa época que as pessoas falavam assim, isso é muito arriscado. E a gente pensava, é arriscado. Só que é um arriscado que vale a pena porque, assim, o que a gente incentivava? E o nosso time de nutricionistas que ficam nos restaurantes fazem muito isso bem. Prepara lá, montou a pista,
fotografa, manda, e elas publicam e compartilham e a gente reposta. Então, a gente fazia isso já há muito tempo. E as pessoas às vezes falavam assim, ai, mas a foto não fica profissional, porque o que era o conteúdo há 10 anos atrás de Instagram, por exemplo? Sim. Era assim, fotos produzidas, era dicas de bem-estar. E aí você pensava assim, tá, o que uma dica de bem-estar comunica o que eu sou? As pessoas podem ver uma dica de bem-estar e achar que é uma empresa de nutrição, achar que é uma, né? Então, a gente falava, não, a gente tem que falar de comida, que é isso. E comida no local que a gente serve, que são dos restaurantes. Uhum. Então, a gente não produzia foto, não fazia nada nesse sentido. Pegava a vida real. Então, e o que era legal? A comida parecia gostosa? Era isso que importava. Entendeu? Se estava bacana ali, bem exposta, parecia... A foto foi tirada de uma maneira amadora? Não tem problema. Isso é a vida real. É a pessoa... Então, a gente criou um diário. Então, era um diário onde todo mundo publicava. Oh, hoje teve evento aqui, aí colocava. Então, o que hoje é muito rotineiro, a gente faz isso numa época que, então, assim, não tem um dia que a gente não atualize as redes sociais, o Instagram, principalmente. Sim. Então, todo dia tem conteúdo. Então, todo mundo já está habituado, é final de semana, é feriado, sempre tem alguma coisa para postar, porque tem sempre um restaurante que está trabalhando e elas estão publicando, e eles estão publicando. Poxa, que legal. Tu sabe que a gente aprendeu há pouco tempo isso. Diria que 2 ou 3 anos. Até então, a gente tem algumas redes de supermercado, por exemplo, que a gente atua. Então, tem uma rede que é a líder do mercado nacional. Então, cara, as lojas são bonitas, a iluminação é legal. Colocavam o nosso mobiliário lá, mandavam um fotógrafo, fazia umas fotos lindas e colocava ali. E assim era, escolhia os melhores restaurantes, os melhores casos ali, mandava um fotógrafo. Então, tava aquela coisa meio plástica ali, super bonitinha, casinha de boneca, né? E aí fui visitar um cliente super forte, potencial. O cara tem 4 supermercados na região de Campinas, só que é de bairro, mais simples e tal. E ele olhou para mim e falou, puxa, cara, eu queria comprar essas mesas lindas aí, eu vim no Carrefour, vi não sei aonde aí, mas não sei se vai dar para mim, porque eu não sei. Aí eu olhei e falei para ele, não, João, cara, ao contrário, pô, eu vim aqui, aí eu falei para ele, cara, custa 10 conto cada uma. Ele falou, o quê? 10 conto? Opa, eu vou querer 4. E aí eu percebi e falei, meu Deus, o cara, nossa rede social, nosso marketing, sei lá, tava desconectando, descolando com o cliente. E aí a gente começou a colocar... Ele achou que ele não pertencia àquilo, que aquilo ali, não era... Na realidade, pertence. Realidade Esse é o universo que a gente vende e aquilo que eu botava na rede social era uma exceção, outra que a gente pescava e pinçava ali no meio e a gente começou a fazer fotos reais, então, cara, aí o cara olha assim, hoje em dia acontece... identifica, né? Hoje em dia acontece isso. Quando vê um restaurante simplesinho ali e o cara olha, nossa, o bifezão bonito ali, opa, esse cara aqui é mais ou menos como o meu restaurante também. Não é só lá na rede XPTO. Exato. A gente tem um lema lá que vale para matéria-prima, que vale para ambientação, assim... Ou você faz para todo mundo ou não faz para ninguém. Então, não tem essa assim, vai fechar um grande contrato, que nem você falou, uma rede muito maravilhosa e tal. Só que os mesmos elementos que a gente coloca num restaurante grande, bonito e tal, a gente também coloca naquele restaurante que, às vezes, a estrutura não comporta, a gente adapta. Tudo adaptado. Então, realmente, o cliente ele pode olhar um futuro cliente, ele pode olhar qualquer restaurante que ele vai ver que os elementos estão lá. Então, ele não tem essa sensação de que, mas se pro meu, né, aqui vocês não vão colocar o sofazinho, né? Porque o sofazinho é a sensação. Sim. Não vão colocar o sofazinho. Não, vai ter sofazinho sim. Mas esse que nem falou, um balcão bonito. Não, é o mesmo para todo mundo. Não tem níveis. Então, é o mesmo. Né? O que diferencia, obviamente, é quantidades e tal, mas basicamente... Conforme o espaço, conforme o número de refeições, Exato. o número de usuários lá, frequentadores. Mas assim, não tem níveis nenhum de ambientação para falar, isso daqui é para restaurantes mais simples, esse daqui para os mais sofisticados. Não, todo mundo tem a mesma coisa. É incrível, né? Interessante isso, e vocês já são pioneiros nesse sentido. E olha só, agora, se eu pudesse escolher uma pergunta só, que tem uma dúzia aqui, sei lá, eu ia fazer essa aqui, a próxima. Eu li num post que você fez, acho que foi no seu LinkedIn, o título era O que o consumidor de refeições coletivas realmente quer? Esse era o título. E ali tu fala que as necessidades e os desejos dos frequentadores, dos trabalhadores, né, que consomem as refeições nos locais de trabalho, frequentemente são mal compreendidos, né?
E eu queria explorar esse assunto. Na realidade, eu quero te pedir para tu falar um pouco sobre essa questão dos desejos e necessidades dessas pessoas que consomem essas refeições ali na empresa, no restaurante corporativo, né? E aí eu queria que tu respondesse a pergunta, então, que é o teu título ali, né? O que o consumidor de restaurantes corporativos realmente quer? Exato. Então, é um daqueles posts de desabafo que a gente fala, será que sou eu que estou pensando isso? Será que tem alguém aí para me compartilhar a mesma impressão? É baseado total mesmo em experiência. O que acontece hoje? A gente tem um cliente básico, que é o administrador que administra o restaurante dentro da empresa, que é a área de RH, basicamente. É lógico, às vezes tem área de compras, às vezes tem outras áreas, mas basicamente o perfil é o profissional de RH. Porque alimentação é um benefício, né? Exatamente. Então, é ele quem cuida. E mesmo que ele não seja o que vai contratar, ele vai qualificar as empresas. Então, toda a nossa comunicação, todo o nosso marketing, toda a nossa venda é focada no profissional no profissional de recursos humanos. Então, e o que acontece? Quando a gente vai falar com esse profissional, ele passa um briefing do que é a empresa. Então, ele fala assim, o pessoal aqui gosta disso, o pessoal aqui gosta daquilo, o pessoal aqui... Aí a gente, tá bom. Então, a gente segue o que ele fala. E outra forma também da gente tentar identificar como é que funciona esse segmento é acompanhar as pesquisas. Só que é aquilo que você falou, a pesquisa vem assim, refeições fora do lar. Entendeu? Imagina. Quantas opções? Da barraquinha, do não sei o quê, até o... E regiões, Sim. Entendeu? Uma pessoa, a gente viu isso na prática, uma pessoa que trabalha num condomínio grande em Hortolândia é muito diferente do pessoal da Berrini aqui. E são pessoas com o mesmo ticket médio, então são perfis diferentes, outra realidade. O cara da metalúrgica lá, trabalho pesado, e o cara da Motorola lá, que fica apertando de luvinha branca, imagina. Então, às vezes vem um resultado assim, dessas pesquisas. O pessoal quer uma alimentação saudável. Tá. O que é saudável? Já de cara todo mundo já pensa. É salada. Tem não sei o quê, menos gordura, menos não sei o quê. E às vezes a gente vê que, na realidade, o que é saudável para ele? É uma alimentação suficiente para ele render o dia. Então, é um bom prato de arroz, feijão e uma proteína e uma saladinha ali, mas é um prato farto. Então, aquilo para ele é saúde, aquilo é saudável. Então, às vezes, eu acho que falta uma interpretação do que a gente depois vai ver no dia a dia. E tem... erroneamente, às vezes, o próprio contato com essa pessoa do RH, ele tem uma percepção baseada nos pares dele, no pessoal do administrativo, que tem realmente um perfil diferente. Só que o que pode acontecer? Você focar muito no perfil administrativo e basear todo o restante, baseado naquele perfil de uma minoria, sendo que você tem que se basear realmente no perfil de todo mundo. Uma coisa também que vem muito nessas pesquisas é assim, o pessoal quer variedade. E o que você... variedade normalmente vem acompanhado assim de... o profissional está disposto a investir em comprar itens no restaurante. Tá, tudo bem. O que é, às vezes... O que todo mundo já leva? Assim, vamos fazer pratos especiais, vamos fazer serviços diferenciados, tal. E aí você vai ver, na realidade, o que ele quer comprar extra. Refrigerante. Isso é o comprar extra. Não pagar a mais por uma comida que ele já recebe ali. Por quê? Mas essas pessoas, às vezes, saem no final de semana, gastam, se divertem e tal. Só que o ambiente do trabalho, ele é diferenciado. As regras, tudo que você é fora do trabalho, você acaba se encaixando no perfil de empresa, né? No perfil de... E o que é? Você tem horários, você tem rotina, você tem que cumprir metas, prazos. Então, a sua mentalidade em relação à alimentação, ela muda muito. Você quer que a alimentação meio que se encaixe nessa rotina, ela não te atrapalhe, ela não te distraia. Você quer um momento realmente para ir lá fazer uma descompressão. Você quer aproveitar o seu horário de almoço, então você não quer desperdiçar numa fila esperando um prato especial ficar pronto. Então, a gente vê muito isso no dia a dia. Então, a gente acaba vendo assim, o pessoal não quer quer agilidade. E agilidade mesmo. Então, a variedade que às vezes a pessoa quer, ela quer uma maior variedade na pista, no selfie. Uhum. Ela quer ter opções ali, mas ela não quer perder tempo para pedir uma coisa que vai vir, entendeu? Então, a gente vai vendo isso na experiência, que nem eu te falei. Eu vou visitar os restaurantes para fazer
as paredes e tal, e eu acabo vendo o perfil, o comportamento das pessoas. Então, assim, a gente, a área comercial, a gente constantemente fica fazendo essas reflexões, como a gente abordar o cliente, de como entender, falar para ele, viu, mas você já avaliou, já viu que realmente, já perguntou? Porque acontece muito também de ter os almoços comerciais, que é o almoço que você leva esse prospect para ir em um dos restaurantes almoçar. Sim. Às vezes, essa pessoa leva mais gente da empresa, que é para ter mais visões, só que leva os pares, entendeu? E falando, seria interessante levar alguém realmente de produção, alguém que, né? Alguém que seja muito exigente na produção, não tem, né? Assim, aquele cara que é conhecido, o fulano é muito chato, ele é muito exigente. Então, leva essa pessoa para ela avaliar realmente o comportamento dos pares dela, que é a maioria. Uma amostra da maioria Exato. dos usuários. É isso que Exato. você falou, né? Então, eu acho que, às vezes, a gente tem um desperdício, um desgaste, desperdício de tudo, de tempo, de dinheiro, focando no que não é a maioria do seu perfil. E a gente acaba ficando só muito preso na exceção, né? O fulano lá, que é a empresa ali, gosta disso. Não, não é a empresa. Às vezes é o... né? Então, é uma questão muito sensível você abordar isso com o cliente. Você tem que ter muito jeito, mas é aí que quem é o especialista é você. Sim. Então, se você contrata alguém, você quer que essa pessoa fale o que realmente vai funcionar. Porque o que a gente vê muito no segmento, às vezes cria serviços, cria pratos diferenciados, tal. Aquilo fica muito legal para vender. Para a área comercial é muito mais prático. Só que depois, entregar aquilo... A gente brinca muito no comercial que tem um lance que é a bendita da quebra de rotina. Então, vende alguns pratos de quebra de rotina. Aí, a gente já viu por aí. Então, assim, quebra de rotina, tá? Segunda é tal, terça é tal, quarta é tal. Você criou uma rotina. Você criou uma nova rotina. Isso. Entendeu? Então, onde que está a quebra? Então... No ocasional, no Exato. sazonal, sei lá, né? E aí, a gente começou a fazer testes, tentando pensar assim, como que a gente pode fazer diferente, oferecer essa sensação de novidade para o cliente, de quebra de rotina, sem ser uma quebra de rotina rotineira, né? Aí, a gente começou a testando com eventos. Então, eventos no sentido, assim, de... Eu vou falar da primeira colaboração que nós fizemos. Sim. A gente convidou... Contar a história desse comecinho que é interessante. Sim. Perto da nossa sede, no Brooklyn, tinha um food truck do chefe Adolfo Scheffer, que ele já foi apresentador da GNT, de food trucks, e ele tem um food truck que todo mundo é apaixonado. E o pessoal lá da sede era viciado de lá, o pessoal enlouquecido. E ele era muito gente boa, ele é muito gente boa, muito comunicativo, muito extrovertido. Aí, um dia, ele brincou, assim, com uma das pessoas da empresa, falou assim, a gente podia fazer uma parceria, né? Vocês vêm tanto aqui, a gente, né? O pessoal da empresa, de vocês e tal, né? Aí, a gente falou, poxa... Porque, assim, sempre, não é novidade nenhuma um chefe assinar um prato e tal. Mas o que acontecia? Assinava, ninguém via, entendeu? Alguns clientes que tinham acesso àquilo, ou senão era um serviço pago. Então, assim, coloca um chefe para assinar um prato que depois o consumidor tem que pagar para ter acesso. Então, e aquilo que eu falei, lá é assim, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Aí ele tinha um dos carros-chefes dele, era um mac and cheese. Aí a gente falou assim, pô, mac and cheese. Tem coisa mais simples que isso, né? É queijo, macarrão e um bacon. Aí a gente falou, poxa, e se a gente botasse ele para assinar um mac and cheese que vai para todo mundo? Vai para todo mundo. O contrato mais caro ou mais barato. Entendeu? A gente faz um preço médio e vai para todo mundo. Aí vai a área de P&D e vai PCP e todo mundo batendo cabeça, falando, não, a gente vai fazer. E ele foi muito acessível porque uma coisa interessantíssima. A gente falou para ele, a gente tem interesse, a gente gostaria... Depois que a gente fez custo e tal, né? Avaliou... Falou assim, a gente quer que você assine, tá? E vai para todo mundo. Só que tem uma condição. É com a nossa matéria-prima. Entendeu? Aí ele falou assim, tá, me passa a matéria-prima que eu vou fazer os testes, vou adequar. E ele fez exatamente. Ele adequou ao nosso preço, adequou tudo e tal. E foi, assim, um sucesso. Então, gente que não conhecia... Sim. Gamou, ele entrou no nosso cardápio, né? No nosso cardápio rotativo. Então, ele está em todas as unidades, é sucesso sempre. Para a gente, tem um custo ótimo. Para o cliente, é uma coisa que... Gente que já conhecia, amou. E gente que não conhecia, ficou sabendo.
E então, o que a gente fez? Uma quebra que não é fora do selfie. Então, todos os nossos projetos nesse sentido de comunicação, de relacionamento, a gente tenta incluir todo mundo e de colocar de maior forma possível no selfie. Entendeu? Que é para ficar ali, para ele ter aquela sensação de que aquilo é uma novidade. Que daí ele não precisa pedir, esperar para um negócio novo. Então, não, tá ali. Se ele quiser, ele pode degustar. Aí a gente começou fazendo experiências. E a gente tem um lance também de valorizar muito o relacionamento. Como ter relacionamento com o cliente, né? Que é aquele contato, aquele profissional do RH, né? São muitos. Como que você consegue... Estão em várias regiões, vários locais e tal. A gente falou assim, vamos fazer eventos e convidar os clientes. Se vier todo mundo, ótimo, mas a gente sabe que não vem, né? Nem todo mundo pode, mas quem vier é legal, né? Que daí... Aí a gente pensou, vamos fazer um jantar e convidar os clientes. Um jantar de confraternização de final de ano. Porque a ideia era realmente, a gente quer convidar, quer agradecer e tal. Aí a gente pensou assim, tá, mas aí se o cliente vem, daí ele vai, né? A gente vai fazer o melhor possível, vai fazer um cardápio super sofisticado e tal. Daí aquilo não pode entrar em conflito com a gente mesmo, né? Porque ele vai falar assim, poxa, mas no dia a dia lá, né, não tem, né, essa sofisticação toda, né? Não, né? Aí a gente pensou assim, então, vamos fazer o seguinte, todo ano a gente desenvolve o cardápio de Natal, certo? Então, Sim. É uma coisa que a gente divulga com bastante antecedência para os clientes, para eles saberem, porque é um dia muito especial. Normalmente, é o último dia de trabalho da empresa, antes das coletivas. Então, é um dia especial para o cliente e para a gente acaba sendo também. E a gente pensou assim, por que a gente não lança num jantar o cardápio de Natal para os clientes? Exatamente o mesmo. O que vai ser servido nos restaurantes. O que muda? A gente acompanha com vinhos, obviamente, tá? É empratado, o chefe serve e tal. Mas a matéria-prima e a forma de produzir é exatamente como ele vai ver no restaurante no dia do evento de final de ano. Então, a gente começou a fazer essas práticas, assim... Legal. Que é para... A gente tem um slogan que é o restaurante ideal é real na Prêmio, porque a gente bate muito na realidade. Bate muito. Então, assim, olha, a gente vai mostrar da forma melhor possível, mas é a realidade, né? Então, a gente vê que, assim, é um segmento que foi muito, muito maltratado nesse sentido, né? De clientes, assim, ir fazer visitas em restaurantes e tá tudo muito arquitetado para ele. O cliente não cai mais nessa. Tanto é que alguns preferem até fazer surpresa. Aparece do nada lá. Então, eu acho isso ótimo. Tá, entendeu? Você tem que estar preparado para qualquer momento. Sim. Interessante, né? Essa visão do alinhamento de expectativa. Às vezes é isso, né? E quando vê, tu vai lá, faz um floreio gigante ali, e que não é o dia a dia. E tu pega um interlocutor aí, um contratante ali, que tá há anos, já contratou meia dúzia, 10 empresas, já sabe Ele já tudo. sabe até os esqueminhas, sabe? Sim. Ah, vai vir o cafezinho àquela hora, quem vai servir é o chefe, vai vir na xícara, sendo que eu sei que não tem xícara, entendeu? Então, são coisas assim que fica muito manjado, né? Então, e hoje, eu acho que com as redes sociais, com os influencers, muita realidade. Não dá para esconder mais nada. Tá todo mundo muito exposto. Então, você tem que garantir os seus processos, tem que garantir o seu dia a dia para aquilo parecer sempre super normal. Tem que ser a sua rotina mostrada mesmo. Que legal. E eu concordo, né, exatamente com tudo que tu falou aqui. Inclusive... Para complementar isso, eu queria trazer alguns pontos, né? Que tem tudo a ver com o que tu falou. Primeiro, eu vejo que lá na empresa, na fábrica, a maioria dos caras ali, das pessoas, dos homens, das mulheres, sei lá, eles comem 15, 20 minutos, querem almoçar rapidinho e querem ir, cara, um jogar, um descansar, o outro dormir. Tanto que um dos pedidos que foi feito, que a gente está tentando tratar melhor agora, é fazer uma área de descanso mais valorizada do que, cara... o lugar das refeições, o restaurantezinho ali tá ótimo, o cara quer comer rapidinho e quer ir depois, então... Segundo ponto, né? Eu quero trazer, como eu te falei, eu trabalhei numa empresa de restaurantes corporativos, na época eu trabalhava na área de projetos, que lá era arquitetura, engenharia, aí fazia as revitalizações, inaugurações, obra, era muito conectado com a área de marketing e comercial. E uma vez eu fui para uma empresa na Serra Gaúcha, muito grande, lá tem 5 ou 6 mil funcionários, ou 5 ou 6 mil almoços, e mais jantares, ceia, um monte de coisa. E a premissa era, Marcelo foi lá, porque naquela época, em 2006, tinha um investimento de R$1 milhão
para fazer lá, porque lá o contrato tava a perigo, porque era feio, porque era antigo, porque era velho, isso que veio a demanda. Tinha que gastar, então, construir um anexo no restaurante, trocar piso, obra civil, tudo novo, mobiliário, cozinha, tudo. E, no fim, R$1 milhão há tantos anos atrás é um investimento enorme. Hoje vai trazer a valor presente, sei lá, 3, 4, 5 milhões ali para um investimento. Muito bem, cheguei lá, né? E aí eu sou do Rio Grande do Sul, eu estava lá, estendi um fim de semana, cedinho cheguei lá na Serra, cheguei lá, o interlocutor, conversei com ele e tal, e ele me contou uma história completamente diferente. E aí eu falei, cara, então eu vou ficar aqui para ver. Moral da história. Eles queriam frango com polenta na sexta-feira. É na Serra, eles são gringos, italianos. Sempre teve Natal da empresa lá, não importa o fornecedor. Sexta-feira tinha frango assado, chama galeto lá. Galeto com polenta, radite com bacon e vinagre de vinho e o que tivesse ali, arrozinho, não sei o que. E veio o tal da empresa, estava há muito tempo, alguém mudou de P&D, botou um cardápio nacional e cortou adaptou, fez não sei o quê. E aí eu falei, mas não, nós não queremos nada disso, a parede tá linda aqui. Era uma paredinha branca, umas coisinhas lá, tava bonitinho, não tinha nada de excepcional, mas era bem feito, assim. Não. E moral da história, liguei eu para diretor de operações, eu falei, cara, vamos botar frango, isso era no início da semana, vamos garantir, eu vou assumir para eles que vai ter frango, galeto com polenta, sexta-feira. Ao meio-dia, que é o que eles querem. Não, mas tem que ver. Não, eu vou assumir, eu vou fazer. Nem que eu tenha que comprar em um restaurante aqui lá na Caxias do Sul. Tem muita galeteria. E aí foi meio que uma bronca e eu assumi aquilo. E moral da história, alguém comprou essa briga comigo, foi numa galeteria, comprou uma quantidade enorme e entregaram e fizeram polenta, fritou na hora, comprou o negócio. Sucesso. Não gastou nada, porque ia gastar esses milhões aí para fazer o negócio. E voltou ali, nunca mais se falou, ou durante um bom tempo, enquanto eu tive notícia, se falou em... Ninguém queria trocar balcão, ninguém queria trocar piso, ninguém queria fazer nada, não era obra nenhuma. Era o tal da preferência dos caras, os caras estavam acostumados. O cara, aquele perfil da Serra Gaúcha, gringo, origem italiana, cara, eles querem comer. Galeto com polenta sexta-feira. Exato. No final do dia, todo mundo quer comida boa e um ambiente gostosinho. Sim. Não é isso? Um ambiente que eu realmente... a gente tenta produzir os restaurantes para não ficar com cara de empresa. Antigamente, acho que você é dessa época bem assim, que o restaurante tinha a cor da empresa. Então, se o logo da empresa era azul, o restaurante tinha que ser azul e tinha o logo da empresa lá dentro. Entendeu? Então, você falava assim, cara, que hora que ele vai desconectar? Que hora que a pessoa na bandeja, no prato, exato, tudo, então, no guardanapo. Então, que horas que, assim, que a pessoa vai, né? Falar assim, opa, tô num outro ambiente. Então, tem que ser um ambiente, uma zona neutra, né? Tem que ser um ambiente, realmente, para a pessoa se sentir... Ela tem que se revitalizar ali. A alimentação é uma das coisas mais gostosas que se tem na vida. A gente tem o privilégio de servir isso para as pessoas numa empresa, que é num ambiente que ela é muito cobrada, que ela sofre muita pressão. Por isso até que eu destaquei muito que, assim, dentro do ambiente corporativo, é tranquilo se ter uma rotina. Isso é bem visto, porque a gente fala muito, tem que sair da rotina. Sim, mas em outras áreas da vida. Às vezes, no trabalho, tudo que você quer é previsibilidade. Você quer, então, assim, não se preocupar que a pessoa ela prefere marcar o que ela vai comer numa sexta-feira. Ela fica sabendo que vai ter um festival, que vai ter massas, então ela já se prepara, porque ela se organiza. Até para isso. Ela fala, nossa, mas as pessoas se organizam para comer? Sim. Ela prefere isso do que ela chegar na hora e falar assim, vou para massa, ixi, mas olha a fila, mas olha, não sei o quê. Olha, fulano pediu e está demorando para vir, porque tem um tempo, gente, não tem como você produzir, né? A gente ainda tem processos que... Eu vi que o Fábio de Medeiros falou muito de a cozinha de produção que você só finaliza. De finalização. A gente faz isso com os pratos especiais, que são esses que é justamente para diminuir esse tempo, além de melhorar para a nossa produção, facilitar para a produção, mas principalmente para diminuir o tempo, regenerar o mais rápido possível. Então, tem fornos, hoje tem tecnologia que se regenera muito rápido. Só que mesmo esse tempo, se for 10 minutos, a pessoa não quer esperar. Ela tem que ter agilidade, ela quer chegar, ela quer passar no selfie, que é a alegria dela, passar no selfie, encher o prato,
comer gostoso e dar a descansada, que Boa. você falou. E fazer outras coisas, e, né, ou checar e-mail, checar, né, redes sociais. Então, ela quer ter o tempo. O tempo tem que ser muito otimizado e muito valorizado. E, então, baseado nisso, de ter o conforto, de ter a pessoa... ter um ambiente que seja gostoso, que seja neutro. A gente foi testando... Uma coisa que é legal na Premium, que é assim... A gente tem o Aderbal, o presidente, e ele gosta sempre de novidades. Isso é muito bom, porque isso instiga a gente estar sempre procurando coisas novas. Então, onde que a gente pode mais se arriscar? E a gente tem muita liberdade para isso. Essa é uma coisa sensacional. E junto com a liberdade vem a responsabilidade, porque daí você fica com medo de errar, que nem você falou. Você tem que bancar algumas ideias, falar assim, não, vai dar certo, porque tem gente que está muito acostumado com algumas coisas, ou pensa assim, vai fazer, vai se gastar com isso, vai se investir nisso, e o retorno, será que vai vir? Então, você tem que... E tudo em publicidade, em marketing, os custos elevadíssimos, né? Ambientação, tudo, Sim. né? São coisas que aparecem, só que em compensação as pessoas acham assim, vai colocar um painelzinho de madeira, é uma coisa, tudo passa de 1.000, não tem nada. Não, Tudo não. é acima de 1.000. 1.000, né? 5.000. Exatamente. Então, é um investimento alto. Então, você tem que usar criatividade, tem que, né? Então, nesses 12 anos, então, assim, vamos colocar a gente... Então, a gente gosta sempre muito de visitar restaurantes comerciais, porque é daí que vem a inspiração. A gente fala abertamente lá, a gente fala para os clientes, a gente fala, olha, a gente se inspira em Outback, em Starbucks, a gente gosta do ambiente, a gente quer recriar aquele ambiente, tirar aquela luz de hospital e trazer um ambiente aconchegante e gostoso. Vamos botar sofazinho, isso lá atrás. Hoje todo mundo tem, porque ficou muito acessível, porque era uma coisa cara e difícil. Não, mas a gente não precisa colocar um monte, coloca alguns, né? Criar um espacinho e tal. Aí foi tanto sucesso que tinha cliente que briga para sentar. O pessoal estava, disputando o lugar para sentar no sofazinho, né? Nessas áreas. Sim. Mas é lógico, daí o pessoal, no primeiro momento, falou, nossa, mas vai botar isso, sujar, como é que limpa isso, né? Como é que a gente consegue manter, né? Porque são sempre as preocupações. Depois, no dia a dia, vai se incorporando e ninguém nem lembra mais. Aí, vamos colocar luminárias em cima do balcão na linha de distribuição para iluminar a comida. Sem protetor salivar, sem nada. Que o foco é deixar a comida mais bonita, mais vistosa. Luz amarela, bem assim. Nossa, primeira coisa... A vigilância não vai deixar. Porque se não colocar uma redinha, uma gradezinha embaixo da luz, vai quebrar, vai, né? Então, são desafios que você fala, não, vamos bancar, vamos fazer. E foi se incorporando. Depois, todo mundo... Hoje, todo mundo usa, não tem problema nenhum, né? Já é uma coisa que ficou rotineira. Então, são coisas assim que você vai... Desbravando, vai encaminhando. Nossa, vai testando. Porque... E é assim, e testar com coisas viáveis, né? Porque não adianta você ter uma ideia, que nem... A gente visita muitas feiras, você está em viagem de férias, você nunca está descansando, que você está olhando as coisas. Fazendo foto. Então, você fica assim, que versões eu posso fazer? Versões viáveis, de custo baixo, eu consigo adaptar disso. Um exemplo foi, no começo do ano, o Aderbal viajou para a Itália, ele foi num restaurante e, assim, a gente já aplica há bastante tempo jardins verticais, que é uma coisa muito comum, né? De colocar na parede com folhagem artificial. E ele viu um num restaurante que era suspenso, que era no teto. E bem forrado, lindo, um restaurante maravilhoso, tal, e com iluminação no meio. Aí ele só mandou no WhatsApp, ele estava viajando, mandou aí, e aí, vocês acham que dá? A gente falou assim, a gente vai fazer dar. Vai fazer uma versão... Vai eu fazer falo uma versão tropicalizada, viável. eu gosto de falar assim, tropicalizado aqui, ó. Nossa, mas foi assim, um trabalho em conjunto com a área de, com fornecedor para conseguir projetar uma grade que a gente pudesse colocar a folhagem. O supply que foi lá e negociou folhagem, porque era muita. Então, você não imagina, você despender muito de um investimento em um item de decoração, né? Tem que tomar muito cuidado. Então, foi um trabalho conjunto, assim. Então, a gente tem muita liberdade de fazer as doideiras. Pela tua fala, né? E também pelo que eu conheço e vejo, às vezes, foto, alguma coisa assim, eu vejo que um dos pontos fortes, você me corrija, inclusive, se eu estiver errado, um dos pontos fortes, além dessa tensão com a oferta do produto, com a expectativa do cliente, mas vocês não se descuidam e, ao contrário, valorizam a questão da ambientação. Né? Você está falando sobre isso agora, né? E eu vejo que um dos pontos fortes é esse, né? É o mobiliário, é essa parte de
da ambientação, tu falou agora de iluminação, decoração, e investir nessa ambientação é uma estratégia? O que tu pode falar sobre isso, então? Acho que se conecta com tudo, né? Com a marca, com o ambiente de descompressão. É isso mesmo? Fala um pouco sobre isso. Sim, isso faz parte da estratégia lá no começo, porque, que nem a gente estava falando, é um segmento que é todo mundo muito parecido. Sim. Então, você tem que se destacar. Onde que você se destaca mais fácil? Na ambientação. Só que também você não pode deixar aquilo inviável, que você não vai ficar competitivo se tiver um investimento muito alto. Então, você tem que usar a criatividade. E, assim, numa empresa que eu falei que começou com 12 clientes, né? Hoje a gente está com 180. Então, foi um crescimento bem substancial em 12 anos. Então, a gente tinha 12 restaurantes e inaugurava e a gente podia ousar, a gente tinha essa liberdade. Então, eu falava assim, desde que vocês não ultrapassem o orçamento, podem fazer o que quiser. Então, a gente testou iluminação, testou tudo. Então, sempre foi um ponto-chave, que a gente queria mesmo que falasse assim, não, esse é um restaurante que a Prêmio que fez. E também para se destacar nas propostas, porque a comida, ele vai lá e experimenta, né? E a ambientação? Então, a gente investiu muito também em projetos. Então, mesmo lá no começo, hoje o pessoal tá mais viável, tá mais acessível fazer projetos em 3D, mas é uma coisa cara, você passar isso para um arquiteto e ele preparar um material. Mas, no começo, quando a gente ainda precisava, né, ter aquele gás na nossa marca, se destacar e ficar na mente do cliente, então a gente investia. Falava, não tem problema. Aí o cliente, às vezes, era um cliente que ele não recebia essa atenção. Entendeu? Então, você imagina numa proposta, todo mundo chegou, falou assim, a gente vai colocar a nossa cara e tal. E a gente chegava com um 3D exatamente com itens que foram feitos só para ele, sabe? Então, a gente já tinha as ideias, falava, vamos testar naquela proposta? Vamos. Então, vamos colocar lá. Então, a gente botava no 3D, então ele via, a gente também via, porque pra gente, a gente só imaginava, né? Então, era uma forma da gente também testar visualmente antes de se arriscar. Então, isso foi dando certo. Então, é uma coisa, assim, que a gente está sempre cuidando disso. E posso dizer assim, a gente tem um padrão, a gente faz a mesma coisa para todo mundo e sempre a gente tenta acrescentar alguma coisa ou substituir em um novo cliente. Então, às vezes, tem clientes que ele foi o primeiro de ter aquele item, daí a gente vai colocando nos outros. Aí a gente pensa assim, vamos dar uma evoluída nesse item. Daí muda o item e vai testando. E a gente já testa nas inaugurações. Então, é o nosso... Quando o cliente, assim, é super bacana e fala, ó, fazem... E isso também dá essa... O cliente, ele adquire uma confiança. Então, ele fala assim, eu vi que vocês fizeram lá no outro restaurante. Manda ver. Faz aí. Sabe, pode. E ele fica muito feliz, porque vê que a gente testa mesmo, a gente dá atenção. Então, fecha um contrato, vai a equipe lá ver o que a gente pode fazer, vai, mede tudo. Então, não é só uma questão técnica, assim, medir para colocar os painéis de sempre. Não, é medir para o que a gente pode fazer aqui. Então, isso é um tratamento diferenciado. Sim, incrível. Muito interessante esse nível de detalhe, o nível de personalização e também com essa ideia de depois de multiplicar para a rede ou para os clientes todos, né? E a gente comentou, então, várias nuances já sobre a Premium, né? E fala um pouco agora sobre, assim, que tu pode trazer de dados, segmentos de atuação, proposta de valor, alguns números. Eu ia te perguntar, você já falou, então, que tem 180 unidades ou restaurantes hoje. Isso, que mais os principais segmentos? Porque se tu pegar o segmento de refeições corporativas ou de restaurantes corporativos, tem uma abrangência enorme, né? Desde a indústria, e, enfim, tu falou de banco, isso é uma da Faria coisa, Lima. Isso é uma coisa muito interessante que a gente fala da questão do marketing, que não dá para se aplicar muito o marketing do dia a dia. Porque às vezes o pessoal pergunta assim, qual é o tamanho do seu mercado? Eu falo, meu mercado Imagina. é tudo. Tem um trabalhador lá, ele está disposto, né? A empresa está disposta a montar um restaurante, é isso. Então, escola, tem de qualquer tudo aí, coisa, exatamente. Precisa ter o volume. Então, é lógico que a gente tem mais as metas, assim, de focar em faturamento, então, para viabilizar o negócio. Mas quanto a segmento, não tem restrição nenhuma. Tudo tem que pessoas é de uma organização que precisam se alimentar. Exatamente. E vocês têm expertise, se vocês têm escolas, indústrias, sei lá, call center... Tem coisa... Call center, às vezes, como são turnos curtos de trabalho, mas é lanche, é isso, né? Isso. Tem serviços que são só lanche, né? Então, assim, tem lugares que é só café.
Café da manhã. É muito interessante, né? Você imaginar que você pode fornecer só o café da manhã. Sim. Porque é outra rotina de trabalho. Então, tem todos os perfis, formatos. E a empresa começou, que nem eu falei para você, pegou lá 12 contratos, foi para 180. A gente saiu no ranking da Exame entre as empresas que mais cresceram pelo 3º ano consecutivo. Então, assim, a gente foi... No primeiro ano que a gente entrou no ranking da Exame, de pequenas e médias, né? De que mais cresceram, a gente entrou na posição 17º. Isso no primeiro ano. E era a única do segmento. Uhum. Aí, já no segundo ano, a gente foi para 3º lugar e agora esse ano a gente foi para 2º lugar. E continuando não tendo nenhuma empresa do segmento com esse nível de crescimento. Então, é uma preocupação da empresa também. Crescer, mas... Porque nesse tipo de negócio não é impossível ter esse crescimento rápido. Você compra uma empresa, você adquiriu... Então, tem formas de conseguir. Não, mas a gente busca o crescimento pela sustentabilidade mesmo, que é... É crescimento orgânico mesmo. Total. Tá na batalha ali, conquistar cliente novo, inaugurar restaurante. Exatamente. E quantos funcionários tem? Quantos colaboradores tem? 3 mil. 3 mil colaboradores. Exato. A gente está em 8 estados, tá? Então, tá em uma abrangência interessante. E são bem, tem desde Rondônia, então tem lugares distantes, Mato Grosso, Goiás, então tem uma premiumzinha lá em algum lugar. Uma capilaridade interessante, sim, então, já tem. E esse número de 180 restaurantes. E é bem complexo, né, no Brasil aqui, porque logística, né, para entregar insumos. Total. A gente sabe que, a gente preza, obviamente que ninguém escolhe um cliente, né, um perfil de cliente. Mas a gente sabe o perfil de cliente que gosta do nosso trabalho. Então, focado em relacionamento, focado em rapidez na resolução dos problemas. Então, a gente tem um perfil de cliente que gosta dessa tratativa, que gosta da proximidade e tal. E, às vezes, o que acontece muito? Empresas menores conseguem dar essa atenção, conseguem dar... E às vezes, o cliente ele já tem muito o pré-conceito de que empresas que não são os grandes players do mercado, que vai ter dificuldade na logística, que vai ter dificuldade em projetos grandes, em atender demandas de restaurantes com muitas refeições. E eu acho que, a gente tem sempre que fazer uma batalha ali para tentar tirar isso, porque hoje está muito mais simples. Você consegue ter parceiros. Então, não era igual antigamente, você tinha que ter um CD em cada lugar, você tinha que ter... Ou você ficava muito refém de fornecedores. Então, hoje já é muito mais fácil a logística, a forma de mandar matéria-prima, contratação à distância. Então... Para quem conhece do segmento e tem experiência como vocês, ficou muito mais fácil mesmo. E você falou que passou de 12 para 180. Então, grosso modo, foram 170 inaugurações nesse meio. Deve ter tido algum que entrou e saiu. Mas, a grosso modo, aqui 170. Em quanto tempo mesmo? Em 12 anos. 12 anos. Então, nós estamos falando de 15... Mais ou menos 14, 15 por ano. Dá mais de um por mês, então. Sim. Todo mês, então, e às vezes concentra... às vezes no mesmo dia. Às vezes tem toda semana, ou um por semana, ou às vezes por dia tem mais unidades e tudo isso. Tem uma rotina interessante aí de organizar 4, tudo 5, isso. 5 em cidades diferentes no mesmo final de semana. É um negócio que tem que ter... Você tem que ter um preparo, ter uma equipe que tem que estar muito azeitadinha ali para sair tudo certo. Legal. E... Essa área de comunicação, então, que tu falou, tu tem um trabalho ou tem um direcionamento, algumas ações para comunicação interna? Nem sei como é que tá agora, chamava muito de endomarketing, né? Não sei como é que tá. Comunicação interna, então, com os colaboradores. Tu tem um programa para isso? Sim. Você fala mesmo na Premium mesmo, isso, né? Isso. A gente tem uma área agora esse ano que começou de DHO com uma gerente exclusiva para isso. Porque, somos uma empresa descentralizada, né? São 3 mil colaboradores espalhados. Em 8 estados, quantas cidades aí, sei lá. Exato. E a gente sabe que um problema desse segmento é que, a pessoa tem a equipe premium lá, trabalhando no restaurante, dentro da empresa X. Ela vive muito a realidade da empresa X. Né? Então, se você não dá um amparo, se você não dá uma proximidade, não acompanha, ela vai cada vez mais se tornando colaborador do cliente.
e não seu. Então, você tem que ter um trabalho entendo. constante de ficar mantendo todo mundo Pra próximo. trazer, você tá aí fisicamente, mas você pertence ao universo premium aqui. Exatamente. Senão, quando vê, o cara tá seguindo as diretrizes, os valores lá do teu cliente, é isso? Exatamente. Olha aí, ó. Então, você tem que ter um trabalho de comunicação que seja viável também. Você não é todo mundo que você consegue atender fisicamente, então você tem que ter um trabalho colaborativo com o nutricionista, que ele vai fazer esse repassar as informações. Então, assim, a gente faz reuniões online praticamente toda semana com toda a equipe, então passa as novidades ali, vai acontecer tal coisa, a gente avisa todo mundo e fala assim, quando possível, pede para toda a equipe participar também da chamada online. Que todo mundo se apresenta, se tem gente nova. Então, é sempre uma forma de trazer todo mundo próximo. Sim. É um desafio por conta do perfil de empresa, né? Mas você tem que usar a tecnologia, tem que usar o que tem recursos disponíveis aí para atender. Sim, isso foi uma coisa que facilitou muito nos últimos anos, né? Não sei você, Nossa. mas eu antes aí de 2020 para cá, da pandemia e tal, quando eu ia fazer uma videochamada, era uma coisa esporádica, ia na sala lá. Agora a gente puxa o celular quando vem informalmente, agora faz uma videochamada, abriu o computador. Muito bem. A gente achava um negócio frio, distante, Sim. que as pessoas não iam ter entendimento. Como foi forçado, Sim. todo mundo teve que aprender, né? Então a gente vê isso muito, é muito tranquilo. As pessoas já ficam muito mais à vontade, elas falam como se estivesse na presença mesmo. Eu sou old school aí, né? Eu gosto de brincar que eu sou velhinho, eu tenho 48 anos, mas para mim eu me acostumei com isso, que para mim eu prefiro em algumas ocasiões, em alguns temas, fazer... presencial. Eu prefiro fazer uma videochamada, às vezes. Para Muito começar. Tipo, eu gosto de qualquer entendi. assunto, eu gosto de começar numa videochamada, porque a gente está muito exposto ali, né? Tanto, às vezes, é fornecedor, parcerias, clientes, tu sabe também, né? E, às vezes, não faz sentido. Às vezes, tem alguém que quer te propor uma parceria, um fornecedor, que não faz sentido para ti. Então, você já otimiza o tempo daquela pessoa, o seu também. Eu gosto de começar os negócios através de uma videochamada, e aí se tiver liga, se tiver sentido, eu gosto de... Quebra o gelo ali antes de ter o contato gosto físico. de continuar, então, e dar sequência presencialmente, né? Mas com certeza, como você falou, como é muito para uma empresa capilarizada, assim, que tem 8 estados, muita gente trabalhando, se você não tem essa ferramenta, fica complexo, né? E acho que conectando um pouco com isso, eu estou deduzindo aqui, eu sei que a Premium tem um restaurante escola, né? E como é esse restaurante? Qual é a estratégia dessa iniciativa? Eu estou aqui viajando e tal, já estou pensando que tem a ver com esse proposta de valor, treinamento, desenvolvimento de produto, mas enfim, fala pra gente como é esse restaurante, onde é que está em que cidade, deve ser aqui em São Paulo. Eu até já vi alguma coisa também, mas não tive a oportunidade de frequentar ainda. Quero conhecer também. Assim, tudo começa com a necessidade e a gente pensa assim, tá bom, a gente vai ter que fazer esse investimento e como é que a gente otimiza? Tudo na Premium, assim, como é que a gente otimiza? Então, a gente tinha a necessidade de ter um restaurante próprio para os nossos colaboradores da sede, que são quase 100 pessoas. Entendo. Então, é uma quantidade substancial. E, assim, não tinha razão da gente dar vale para as pessoas comerem nos restaurantes. A gente está próximo a Berrini, então a gente falou, não. Então, já que a gente precisa ter um restaurante, a gente não tem espaço físico aqui, que é um prédio comercial, vamos ter um nosso próprio restaurante, só que não vai ser só isso. Então, ele vai ser muitas coisas. Então, a gente vai fazer um ambiente que a gente pode testar os nossos produtos. Então, assim, a nossa alimentação da equipe da sede, ela é a mesma que tem todos os nossos clientes. Sim. Então, é a mesma questão, realidade total. Não tem nada diferente. Tanto é que o pessoal estranha muito, porque às vezes a gente faz eventos para os clientes, então, assim, aí o pessoal teve uma sobra de alguma coisa, coloca na alimentação. Todo mundo, mas por quê? Tá estranho isso aqui, sabe? As pessoas já estão muito habituadas, gostam muito. Então, ele já é um restaurante para isso, para testar os novos produtos. Então, P&D usa lá. A gente tem uma área para fazer vídeos, então a gente grava todas as receitas. Então, essas receitas que a gente faz em parcerias com os chefes de fora. Então, a gente grava lá. Ele chama Domani, o nosso restaurante. Domani. Que é amanhã em italiano. Porque tudo a gente gosta muito de italiano. Por causa da origem do premium, tá? Então, a gente usa bastante. E a gente faz os treinamentos. Então, equipes de chefes, todo mundo vai para lá. Porque é próximo à nossa sede, então é fácil acesso, acesso ali para todo mundo.
A gente faz eventos com os clientes, então esses jantares, esses eventos que a gente chama todo mundo, a gente faz lá, porque é um ambiente bonito, é gostoso. A gente testa a nossa ambientação lá também. Então, os itens que tem lá, a gente colocou primeiro lá, falou, funciona, e a gente começou a colocar em clientes. Então, às vezes, é muito engraçado. O cliente vai lá e fala, nossa, mas aqui também tem isso. Aí fala, então, o seu teve, porque aqui teve, a gente testou antes. Então, assim, pau para toda a obra lá. E é aberto ao público também ou não? Não, ele não é. Por conta disso, né? Porque como a gente faz, a gente já tem uma demanda grande, então a gente não necessita de ter um volume maior, porque já é um volume de um restaurante médio. É então... perto da sede, então os colaboradores descem ali e vão almoçar ali todo dia, é isso? Exatamente. Tá. Então, ele é só exclusivo para então, ele tem aquele... Funciona normalmente ali para almoço, seus 100, cento e tantos almoços ali. Exato. E vai testando essa dinâmica toda, e mais estúdio, mais cozinha experimental. É o lugar da gente fazer as reuniões. Então, as nossas reuniões internas, reuniões com os clientes. Então, às vezes, a equipe comercial precisa ter um lugar, tal. Então, já aproveita, já também degusta da comida. Então, é um lugar multiuso total. Então, a gente empresta para os nossos clientes fazerem os eventos deles também. Então, é uma forma da gente estreitar o relacionamento. Então, porque, assim, é uma localização excelente e ele tem um espaço muito bom. Então, naquela região é muito raro ali. Porque você fica restrito ao hotel. Então, às vezes, o cliente fala, nossa, eu quero uma confraternização de final de ano na minha equipe. Aqui eu não tenho um lugar que possa reunir, né? Então, a gente cede o lugar para os clientes. E também é um lugar que a gente leva todo mundo, faz reuniões lá. É muito, muito bacana. Você está convidado. Poxa, que legal. Obrigado. Eu quero ir sim. Eu falei que eu quero conhecer. Desculpa, eu não estava me oferecendo exatamente. Eu pensei que fosse aberto ao público. Mas se eu tiver a oportunidade, eu quero lá conhecer. E é interessante, é legal, né? Quando tu vê que as coisas todas se conectam, né? Tu fala ali da tua proposta de ser uma guardiã da marca, dos valores, do que é entregue. E aí passa por tudo isso, né? Que você trouxe. Produto, testar, desenvolver, chefe que assina, treinamento, e tudo isso tu tem essa ferramenta, além de ter, claro, pode fazer um piloto numa inauguração, mas tu ter ali esse restaurante perto próprio, viver esse dia a dia e já exercitar ali, é uma ferramenta incrível, né? E olha que legal, eu sabia do restaurante escola ali, não sabia exatamente o que imaginei que se conectasse com tudo isso, e realmente é muito legal, assim. Você comentou um pouco das feiras antes também, né? E eu sei, então, que você costuma e gosta de visitar as feiras internacionais aí. Tem uma lista aí, já tem no currículo, uma lista enorme de lugares, países e tal. E são feiras do segmento de alimentação, de designer, de tudo isso. Comenta algumas, assim, pode ser algumas últimas que tu foi, qual que tu mais gostou, assim, e por quê, exatamente? Eu acho uma experiência excelente. Eu gosto já de observar tudo. Eu não consigo comer mais num lugar em paz hoje, porque eu vou, já fico só prestando atenção e tal. Então, assim, as feiras, elas dão porque é muito engraçado, vai a equipe, vai mais pessoas, e cada um com seu objetivo. Então, a maioria vai para ver o quê? Equipamentos, vai para ver as novidades nesse sentido. Como não é a minha área, eu vou para ver como isso é exposto, qual é a interação que as marcas, que os estandes fazem com o consumidor, com o cliente, o que eles usam para chamar atenção, entendeu? Como que está iluminado, como que está exposta a alimentação, porque não é só um balcão bonito, você sabe disso. Claro. Você tem que saber como você coloca o alimento, o que eles usam, que tipo de travessa. Então, é um trabalho que eu vou para focado nisso. Então, assim, às vezes, até mesmo uma feira, por exemplo, a Cial de Paris, que ela é uma feira basicamente de matéria-prima. Ela é focada nisso, não tanto equipamento, como... Porque ela é um mercado que é para mostrar para a Europa o que está sendo... O que tem de novidades em alimentos e tal, né? E eu acho legal essa feira específica para ver a apresentação dos alimentos. Então, para mim, ela vale por isso. Então às vezes, o pessoal fala, não, mas não tem muito equipamento, não é muito interessante. Eu falo, para mim, não é isso que conta. Eu quero ver se o stand é bonito, como é que eles valorizam, que tipo de... Foi nas feiras que eu comecei a ver o trabalho de iluminação. O que é hoje, eu acho que assim, é um grande vício nosso lá. A gente transforma um ambiente só com iluminação. Então, como valorizar comida? Porque a gente tinha muito dessa experiência, assim, a gente tinha lugares com chefes ótimos, que faziam uma boa comida, apresentava de uma maneira muito bonita, só que quando a comida ia para a pista,
não era muito valorizada. Então, a gente começou a ver assim, olha, a gente precisa cuidar dessa parte aqui. E é uma parte que não é nada impossível, é viável. Hoje em dia, graças a Deus, está tudo muito mais em conta, porque também é uma questão que foi muito caro. Então, assim, as feiras serviam para isso, nesse propósito. E feiras, eu acho, assim, uma que me surpreendeu muito, e eu fui, assim, meio que quase por acaso, é a Feira Host Milano. Sim. Que foi uma feira que eu fui a primeira vez em 2015. E eu só fui porque ela ia acontecer na mesma cidade, no mesmo ano que tem a Feira Mundial. Eu estava com a expectativa na Feira Mundial, que ela acontece de 5 em 5 anos, tal. E, por acaso, em 2015, ela aconteceu em Milão. Sim. E ao mesmo tempo da Feira da Host. Aí alguém falou, não, vai que vale a pena. Porque eu só conhecia a de Chicago, assim. Eu achava que a de Chicago era a que tinha de melhor. E foi uma surpresa enorme. Sim. Porque a gente é muito mais próximo da Europa do que dos Estados Unidos. E isso não tem nem comparação. Com certeza. Em tudo, assim. Com certeza. Principalmente relacionado à alimentação. A nossa forma de servir, a nossa forma de produzir, a nossa forma de comer, a gastronomia, tudo muito incentivado. Então, assim, é legal a NRA, eu gosto para realmente ver aquele lance, os Estados Unidos, tudo que tem de melhor da praticidade. Porque eu acho que a palavra que define a Feira de Chicago é praticidade. O que eu posso fazer melhor em menos tempo e mais eficiente? Só que aí eu acho que isso fica em primeiro lugar e todo o resto, a estética, a experiência, o sabor, não é o primordial ali. E isso se inverte nas feiras europeias. Sim. Que o equipamento está lá, mas é o que? Para preservar o sabor original, mais do que ter agilidade, mais do que tudo. É óbvio que isso é uma consequência, mas qual é a principal preocupação? Não perder a qualidade, não perder o sabor, não perder... Então, a Europa é muito mais focada nisso. Você vê que até os estandes que normalmente estandes de equipamentos que fazem todas as feiras, eles até mudam um pouco a abordagem, o discurso, porque nas feiras europeias tem muito mais a experiência. E nas feiras americanas é muito mais a questão de expor a eficiência. Expor a eficiência. O resultado não é tão importante. O resultado é que você economizou, que você otimizou seu trabalho, mas falta aquela coisa artesanal que eu acho que a gente valoriza mais que os americanos. Sim. Eu concordo contigo, eu fui algumas vezes também. Fui 3 edições da Host e a NRA até perdi a conta. Eu fui a primeira vez em 95, quase 30 anos atrás, eu tinha 19 anos, e eu fui, foram 12 vezes. E no fim, até eu falei a última vez, eu falei, cara, eu que sou meio sem graça, ou na realidade a NRA nos últimos anos é a mesma coisa. Eu gosto mais das visitas que se faz em Chicago. Sim, eu exatamente. amo Chicago. Fui 15 vezes para lá, tava fazendo a conta, 12 eu fui em feiras. Teve vezes que eu fui um dia na feira e o resto, aquelas visitas são riquíssimas. Naqueles lugares, nos restaurantes, para ver coisas. Gosto muito mais disso. E eu falo, cara, ou eu sou sem graça, ou não tem nada muito de novidade na feira. Poucas coisas. Eu acho que, paralelamente, a FISPAL aqui evoluiu muito. Então, ela está muito próxima da NRA. Isso. Até são os mesmos fornecedores, basicamente. E aqui é o nosso quintal, é a nossa vida, são os nossos fornecedores. Então, eu acho que talvez isso também perde o brilho, né? De uma feira grande. E aquilo que você falou, a coisa continua da mesma forma. O network é super legal, os eventos que se fazem é super legal, vale muito a pena, é legal. Exatamente. Mas, como você falou, por exemplo, a Host, tem outras, né? A Host é incrível, né? Cada 2 anos, assim, aquele negócio gigante muda tanto, né? Ali, tanta novidade, tanto... Então, você vai nessas feiras e tal, com esse olhar. Achei interessante a tua visão do olhar, de como que serve, qual que é a iluminação. Eu, obviamente, eu trabalho com equipamento, trabalho com mobiliário, vou para ficar olhando. Mas cada um tem que olhar o seu, seu quadrado, né? Tá certo. Não, eu acho legal. Porque, às vezes, né, a pessoa, ela não pode mesmo perder o foco, né? Tem que ir, né? Eu falo, tem as pessoas para olhar equipamento, né? Não sou eu que vou decidir um equipamento. Então, eu vou para olhar aquilo, como se comunica, o que tem de novidade para interagir com clientes em restaurantes. Aí você fala, mas você vai lá, você vê robô, você vê... Não, gente, mas tudo você consegue tirar alguma coisa ali, tudo você consegue adaptar. Traz um exemplo. Qual é um exemplo que tu pode trazer, ou mais, fica à vontade, de coisas que você viu, se inspirou de lá e trouxe e tem aí hoje no dia a dia
dos restaurantes da Premium, por exemplo? Olha, eu acho que foi o despertar que eu tive para a iluminação, que eu vi que era possível, entendeu? Que, assim, foi uma daquelas coisas que você fala assim, eu vou ter que bancar isso aqui, eu não sei nem se eu tenho fornecedor aqui que corresponda a isso. Sabe, de você pegar a foto e falar para alguém assim, ó, vamos fazer isso aqui? Esse sistema de iluminação? Não é nada sofisticado, é posicionamento, é cor, é colocar, misturar a iluminação com a ambientação, que a gente viu que isso valoriza muito. Então, foi em feira que eu vi o despertar que foi o despertar para isso. Tá. E a partir de então, agora eu sou uma viciada que eu vejo isso em todo lugar. Então, todo restaurante que eu venho, toda loja que eu vejo, assim, olha, ó, como que faz para expor o produto, para expor o serviço. Eu concordo contigo. Eu considero que uma vitrine, um balcão buffet, qualquer coisa assim, um expositor de alimento pronto para consumo, que é o que a gente faz na Nowkit, que vocês usam muito sobre isso, eu acho que ele tem duas funções só. Ele tem a de conservar a temperatura, ou quente ou frio, e exaltar, né? E dar destaque para a tua comida. E aí, por exemplo, até pouco tempo atrás, a gente colocava uma fita de LED, era o que chamava. Ah, sim. Bota a tal da fita de LED com esse branco frio. E hoje tem muitas empresas concorrentes que ainda fazem isso. Bota uma fita de LED que dura 2 semanas ou 2 meses, tá uma coisa que descolou. Que a gente comprava ali aqueles rolos ali no Porque era o que tinha de ling-ling, acessível, era né? o que tinha. Porque era o que tinha de mais E aí, próprio acessível. quando eu me liguei para isso, então, eu podia, eu falei, cara, não. Se eu tiver um balcão, uma vitrine, pode ser pretinho, ele todo preto, e eu tiver, então, e ele fazia a função essencial da temperatura quente e fria, que isso aí é básico, ok? Mas aí a gente começou a investir em luminárias, então, de LED 3600, 4000K, para o verde ficar verde, para o tomate ficar vermelho. Começou a trabalhar nisso, começou a trabalhar alguns expositores multiníveis ali, para ajudar um pouco. Muda tudo. Se pegar ali uma vitrinezinha, um bifezinho, todo pretinho, com um ambiente bacana, e tiver essa iluminação que destaca os alimentos, né? Vai garantir, vai melhorar a qualidade. Não, melhorar a qualidade não. Vai mostrar a qualidade, vai valorizar. Vai exaltar. Melhorar não vai. Vai exaltar e vai mostrar aquilo tudo, né? Então, a iluminação foi um ponto que é um legado que tu pode dizer total, que tu trouxe. Foi assim, foi quando eu me liguei que eu falo, nossa, faz toda a diferença mesmo. Então, aí agora é a primeira coisa que a gente observa. O que a gente pode... A gente entra no restaurante e fala... Nossa, muito iluminado. O que a gente pode resolver aqui? O que a gente pode corrigir? Então, é a primeira coisa. Nos projetos, em tudo. Porque aquilo que você... É assim, uma iluminação, ela pode resolver um problema de piso. Ela pode resolver um problema de uma parede feia. Pode, né? De algumas coisas. Então, você consegue corrigir ainda. Não só exaltar as coisas bonitas, mas também corrigir as coisas que não são tão bonitas. Puxa, legal. Muito interessante. Bom saber disso, inclusive. A gente está, eu acho que, explorando um rumo certo aí, né? E olha só, eu tinha separado aqui várias perguntas, outras coisas, mas a gente tem esse nosso limite de horário, então vamos caminhar aqui já para a parte final aqui. E tu trouxe tantos exemplos aí, comentou, né, de tantas coisas que você, na sua carreira, como na empresa, na Premium também, vocês são pioneiros, tendências que buscam, que antecipam, que fazem adaptações para a nossa realidade, assim. E eu queria saber, na tua visão, quais são algumas tendências aí para o segmento de restaurantes corporativos nos próximos anos. E o que eu mais gostei de tudo que tu trouxe, assim, foi que essa visão de tendências nada miraboloso, nada fantasioso. Tudo que tu trouxe aqui, que você comentou conosco, são coisas que são viáveis, coisas simples e que trazem um impacto. Eu aprendi há um tempo atrás a questão do conceito de inovação, né? Quando eu era jovem, eu pensava que inovar era inventar coisas, né? E depois eu percebi que não, aprendi que não. E aí eu aprendi sempre aquela visão, assim, às vezes tem inovação da forma, às vezes é do modelo, às vezes é do modelo de negócio. E às vezes são alguns incrementos pequenos e que trazem um impacto. Então eu sempre procuro, vem cá, qual é o impacto que esse incremento ou que essa inovação vai trazer? Dentro desse contexto eu percebo, então, aqui, pelo que tu me disse, que essa é a visão que guia aí, que te guia como profissional e provavelmente todos lá na empresa, né? Então, voltando aqui, quais são as principais tendências dentro desse ambiente que você enxerga ou gostaria que acontecessem nos próximos anos aqui? Tá. Eu acho assim, você disse tudo, que a primeira coisa, a gente pensa em inovação, a gente pensa em tecnologia, pensa em algo muito, né, muito longe da realidade. E assim, a gente
tem sempre um pensamento lá na empresa, na hora que a gente está desenvolvendo. Porque, assim, a área de comunicação, ela trabalha junto com o P&D, então, é novas receitas, tudo passa... A gente é parceiro nessas áreas que cuidam disso, né? E, então, a gente pensa... Realmente, a gente vê uma coisa muito louca e fala, tá bom, vamos enxugar aqui, vamos ver o que dá para usar. Que nem eu falei, lá no começo foi difícil bancar sofazinho, bancar luminária... O que vai ter sempre alguém falar, não, isso vai dar problema, é muito, né? Qual é o benefício que isso vai trazer, né? É o benefício de você ser lembrado, de você, né? Do cliente se destacar, né? Então, eu acho, assim, que na parte de ambientação, eu acho que quanto mais o ambiente for diferente da empresa que está ali, porque realmente tem que ser um lugar de descompressão, tem que ser um lugar... Então, o que está muito tendência? Empresas que têm espaço... de ter o que você falou, uma área de descanso, não só de alimentação. Então, como normalmente as áreas de descanso são muito próximas do restaurante, normalmente o espaço que tem é próximo ou dentro do restaurante. Então, a gente tem, assim, a gente recebeu demandas de falar, ó, não é só lugares para se comer, é lugares para se conviver, para se ficar, para esperar, sabe? Então, eu acho que isso é uma tendência, tem uma preocupação com isso, principalmente agora que as empresas despertaram para ESG. Isso, uma coisa que a gente comenta muito nas reuniões comercial, que a gente fala, gente, tem ideia que o restaurante, ele é o E que todo mundo enxerga dentro de uma empresa? Todo mundo vê desperdício de alimento, todo mundo vê descartáveis e lixo, todo mundo acompanha. Então, realmente a ação no lugar certo. É um lugar que todo mundo visualiza. Então, a gente se posiciona para ser parceiro dos clientes que têm essa preocupação, que investem nisso. Então, eu acho que uma tendência é sempre você pensar em ESG dentro dos restaurantes. Então, fazer um projeto, já vender para o cliente, já falando assim, e aí, o que a gente vai resolver aqui? Qual é o problema? Entendeu? Eu tenho a minha limitação, eu posso ir até aqui. No que a gente vai poder trabalhar junto? Então, e assim, e isso tem uma receptividade muito boa, porque às vezes... Ou o cliente está pensando nisso, muitas vezes, porque as empresas estão sendo pressionadas a pensar nisso, e ele não sabe nem por onde começar. E a solução está ali, uma das principais ações está ali, bem de baixo. Então, a gente já chega com a proposta e já chega com soluções que aquela proposta vai se encaixar. A gente teve um projeto que chama Restaurante do Futuro, onde a gente pegou um dos nossos clientes e a gente falou assim, tá bom, vamos usar tudo que a gente acha que é legal para oferecer depois para os outros clientes. Então, a gente usou ele como modelo, então ele chamava o Restaurante do Futuro, porque a gente pensava assim, tá, como é que a gente vai solucionar o problema com água? Ah, então a gente instala torneiras e não sei o quê, que são coisas. Então, como é que resolve o problema do lixo? Vamos colocar uma composteira, então vai ter... Então, uma horta, teve tudo lá, tudo. Legal. E ele existe, esse restaurante. Então, é bacana que, assim... vira um modelo também para você passar essa confiança pro cliente, né? Para ele ver que fala, nossa, então vocês não ficam só no discurso mesmo, a coisa acontece mesmo, né? Então, ele vê que, assim, tem o expertise ali, tem a experiência, né? E aquilo que a gente sempre fala, quem são os especialistas em restaurante? Somos nós. Então, não tem que esperar vir do cliente isso. Você tem que propor, você tem que sugerir, você tem que mostrar autoridade. Falar, ó, eu sei sobre isso, eu tenho conhecimento disso. Então, já estou fazendo, já tenho... Exatamente. Então, isso gera uma confiança, né? Que nem eu falei assim, às vezes uma empresa, um player grande, ele já tem todo um histórico, ele já é muito conhecido, então ele já carrega essas imagens. Mas a gente está na construção constante de tentar manter essa reputação, né, passar essas imagens que a gente quer passar. Né? Então, é um trabalho que você tem que ficar sempre alimentando, sempre trazendo o lance da realidade, né? Porque não adianta também ter o discurso, fazer folder bonito, a gente faz. Isso não é difícil. Mas e aí, mostrar, e aquilo. Então, que nem a gente estava comentando, até as visitas comerciais, esses almoços, o cliente já está manjadíssimo das quais são as técnicas que o pessoal usava antigamente para dar ali, passar uma boa impressão. Então, o cliente já está manjado. O próprio cliente que é visitado também, ele vai falar por quê que mudou alguma coisa. Ele não aceita mais. A gente vê por experiência que ele gosta quando está tudo absolutamente normal e ele fica tão motivado que ele vai lá falar com o próximo. Ele fala, ó, não tem enganação não, tá? Todo dia é isso aqui mesmo, tá bom? Então, por isso que não muda cardápio, não muda nada. Que é realmente para a gente ter o cliente do nosso lado também fazendo
né, fazendo a propaganda, né? E tem coisa mais, né? Como a gente sabe que hoje tudo é de influencers, né? Tudo tem sempre alguém que influencia. Então, a gente tem que usar esse poder de influência que o cliente tem no prospect. Sim, legal. Tu falou dessas ações, então, de sustentabilidade, do restaurante do futuro, que tem que ser exercitado, tem que ser colocado em prática para ver o que é viável, o que não é. Aí me veio a cabeça que eu vou compartilhar contigo uma cena engraçada, faz muitos anos já, faz uns 15 anos atrás, e uma empresa muito grande, várias 1000 refeições, assim, e eles iam comprar umas compactadoras de lixo. E aí era um investimento enorme. A ideia era compactar aquelas toneladas de comida que jogavam fora, porque compacta, né? 1000 quilos vira 10. E aí estava ali com uma consultoria cobrando para trazer essa ideia e um investimento enorme. E aí me perguntaram e eu falei, olha, cara, eu tô aqui porque eu tô trabalhando no layout dos equipamentos, dos buffets ali, não tem muito a ver com isso. Não, mas eu quero saber a tua opinião. Eu falei, cara, não é melhor fazer um trabalho de PCP e cuidar melhor e produzir não mais 1000 quilos de arroz para jogar fora, para não ter que... Porque, cara, tu vai produzir, vai gastar gás, vai gastar arroz, vai gastar mão de obra e depois tu vai compactar isso e tá bacana. Não, vamos resfriar, vamos finalizar um pouco. Não resolveu o problema tá lá, né? Cara, as pessoas quiseram me fuzilar ali, né? Quiseram me matar, né? Como consultor... Todo mundo que estava ali, né? Mas, e no fim das contas, eu soube depois que eles fizeram isso. Alguém olhou e falou, não... Vamos corrigir o problema. Vamos corrigir o problema. Isso é uma ação, então, minimamente sustentável. E, claro, né? Eu estou trazendo aqui... Tu trouxe o 80, que é um restaurante do futuro, com várias tecnologias e coisas viáveis, interessantes, legais. E eu trouxe uma coisa aqui, um exemplo do 8. Isso, mas é isso que tá... É pensar na inovação e em tecnologia, as pessoas pensam no grande, no impossível, na consultoria, no equipamento de $1 milhão lá para compactar lixo. Sendo que, assim, realmente, você falou do que é tendência, e o Fábio de Medeiros falou isso também, né? Que são os alimentos que já chegam pronto e só regenera. Então, para finalizar. Pensa bem, toda aquela experiência do cozinhar, tal, que gera o desperdício, que depende de uma mão de obra muito qualificada para você manter o padrão. Então, quando você tira tudo isso da frente, só sobra coisa legal. Sim. Você pode pensar num ambiente gostoso, você pode pensar de ter um chefe ganhando mais e tendo uma qualificação para ele, né? Com outras experiências ali, entendeu? É um ambiente e tudo. Então, assim, a comida fica... Você tem a garantia de uma comida boa, né? Porque tem coisa melhor do que você ter um padrão, qualidade, você saber que padrão, vai estar claro. bom, que vai estar bom. Você tem aquela segurança, você poder transmitir essa segurança para o cliente. Segurança dos alimentos também, com manuseio mais simples ali, né? Exato, facilidade Legal. No dia a dia. Então, eu acho que assim, a tendência é isso e eu acho que a gente tem que abraçar que o ESG está em alta, porque precisou, né? Já é um negócio que existe há muito tempo, mas precisou uma empresa de captar, que capitaliza tal, abraçar a causa para todo mundo despertar. Então, eu acho que a gente tem que usar a favor, que nem você falou, são as pequenas coisas, gente. Boa. Se não é isso, se não é alguém pegando no pé, você não resolve um problema de desperdício de alimento. Você normaliza jogar, né, produzir muito, sendo que se você tem o alimento que já chega pronto, o desperdício é nulo, né? Porque você faz em quantidades menores. Então, assim, são coisas que tudo começa pequenininho, né? E depois você não precisa gastar um absurdo num equipamento que só vai maquiar, né? Exato. Vai maquiar o problema. Trazendo para o meu universo ali de metalúrgica, a gente tinha várias pessoas cortando chapa, aço, furando e vem mudando. E hoje, por exemplo, é tudo no processo de corte a laser, né? Tu coloca ali a chapa, corta, acabamento perfeito, o aproveitamento quase total. Tinha um índice, o aço inox com uma fortuna. 30, 40 mil reais a tonelada, dependendo do tipo de aço, né? E quando vê, tinha um índice altíssimo ali, eu não me lembro bem, mas talvez 5% era entre perdas, desperdícios. Hoje isso lá na empresa é mínimo, é só as bordinhas ali e tal, que a gente faz, chama refilar, corta para ficar certinho, por causa do processo de corte a laser. Então, são as tecnologias que você falou, isso se aplica no restaurante, na carne, se aplica nos hortifrutis, em tudo isso, né? Legal. E, Caroline, como é que as pessoas podem te acompanhar? Quais são as principais redes e plataformas aí, tanto você como a Premium, que vocês são mais ativos? Depois até vou pedir para
para o pessoal colocar no descritivo aqui do episódio, dos cortes, mas fala pra gente. Tem o da Premium, principalmente. A gente é muito ativo no Instagram e no LinkedIn. São as plataformas que a gente usa bastante. A gente usa, assim, de formas diferentes. Então, no Instagram é mais dia a dia ali, aquela coisa, é o diário nosso do dia a dia. E o LinkedIn é mais, né, conteúdos maiores, então, é adaptado. No LinkedIn é Premium Essential Kitchen. E no Instagram é Premium_EK. Ah, tá. As 2 letrinhas, E e K. Tá? Então, é tranquilo. O meu é Carol Graciani no Instagram. E Caroline Graciani no LinkedIn. Ah, que legal. Eu já sigo, já tô conectado aí eu e tal. adoro conectar com as pessoas no LinkedIn. Eu adoro. Todo dia, eu conecto com concorrente. Eu acho isso muito válido, sabe? É muito legal. Compartilhar com as pessoas. Não tenho problema com isso. Então, se alguém quiser perguntar coisa, compartilhar problema... sabe, dar uma ajuda, sugerir, tô aberta a tudo. Eu acho isso muito bacana, isso só enriquece. Ah, legal. Em vez de a gente se afastar dos concorrentes, não, a gente tem que abraçar esse mercado, que a gente sabe as dores, né, da minha área, assim, eu sei onde pega, então eu acho legal acompanhar o trabalho de todo mundo, acompanho de todo mundo, dos profissionais e das empresas. Eu acho bem bacana. Legal. Bom, antes de finalizar, a gente tem um ritual aqui, já virou um ritual, que é o momento de agradecimento e um momento de um presentinho, de um mimo. Eu tenho aqui, então, no início eu tinha comentado que nós temos uma vertical, um negócio de painéis metálicos para arquitetura e decoração. Inclusive, você conheceu a Camila, que é minha sócia, é minha irmã e é minha sócia. Ela está aqui no estúdio hoje, você conheceu. E a gente, no início do ano, a gente modernizou a nossa parte da indústria com uma tecnologia de corte a laser, tanto de chapas, e agora estamos investindo com uma de tubos. E a Camila trouxe essa vertical, chama Decor Kit, que é uma marca de painéis metálicos, então arquitetura e decoração. Para placas de comunicação visual, biombos, fachadas. Tenho muito interesse. E nós trouxemos aqui, isso é um presente. Oh, meu Deus, que tá delícia. Aqui é uma placa que nós trouxemos, então eu termino escolhendo ali os temas, os motivos para cada convidado. Tem um bilhetinho aí que a nossa equipe lá preparou para ti. Eu que agradeço, viu? Se você quiser abrir aqui, se quiser abrir, essa é uma placa, então, metálica, feita lá na Alkit. E tem um tema, o tema não vou falar depois que tu abrir, então eu falo do significado. Já gostei, já vi só um pedacinho aqui, já gostei. Então, alguns, né, para alguns a gente já fez ali o nome da empresa, logo, e para ti a gente escolheu uma árvore da vida, então. Que maravilhoso, amo a árvore da vida. Que na Bíblia ali tem vários significados, né, em várias visões, assim. Mas para quem é cristão, então, que é o meu caso, na Bíblia, ela tem o significado ali de prosperidade, tem o significado, assim, dos frutos que o bom viver, que os frutos que o bom trabalho e que uma jornada bem feita trazem, né? E é esse que eu desejo, então, para ti, para tua família, para a empresa. Então, tá aí a árvore da vida. Agradeço muito. Receber presente com significado é outra coisa, né? É outro nível. É um pedacinho de chapa ali, cortadinho, pintado, mas ele traz esse legado e esse significado pra gente, pra mim, pra Camila, pro nosso time todo. Tá aí, então, espero que você goste. Agradeço muito, agradeço o convite. Eu tava preocupada no começo, eu falei assim, será que eu consigo falar todo esse tempo? Opa, e passou muito rápido, porque foi uma delícia. Foi uma maravilha. Como eu te falei, eu tinha outras perguntas aqui, mas o tempo vai passando, eu dei uma encurtada. Eu tenho aqui também uma revista, Mercaurantes. Vou aproveitar e mostrar para nossa audiência aqui. A Mercaurantes, então, tem o nosso programa aqui, o Mercaurantes Cast, e a gente tem lá também um site, tem alguns canais, e uma revista física, impressa. Tá aqui, eu vou te entregar a revista Mercaurantes. Para quem quiser acessar a Mercaurantes, tem também mercaurantes.com.br. Lá tem os exemplares digitais, pode baixar lá gratuitamente. Se alguém quiser um exemplar físico, pode fazer contato conosco na Alkit, que a galera vai mandar, vai encaminhar. E é isso, eu quero agradecer então pelo teu tempo, quero agradecer por todo esse universo de conteúdo, essas coisas maravilhosas que você trouxe, compartilhou conosco aqui. E para você que nos acompanhou, então, até o final, fica o meu muito obrigado. E espero que você tenha gostado e especialmente que possa traduzir tudo isso que a Caroline trouxe em algumas ações práticas e diretas para melhorar o seu negócio. E até o próximo episódio. Obrigado.